Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 15 de julho de 2022, sexta-feira, nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E nós estamos estudando hoje, dando continuidade, né? Porque nós começamos a estudar no dia 8. Então, dando continuidade, quem perdeu a aula da semana passada, nós colocamos lá no YouTube, na nossa página, tá? Na internet, todas as aulas direitinho. Então, quem tiver alguma dúvida, pode acessar a nossa página. Depois eu vou botar no grupo novamente o link para vocês irem lá, se quiserem pegar a aula passada. Então, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 5, as várias expressões de um mesmo problema. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos todos, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para continuarmos os nossos estudos. Que o Senhor nos ilumine, nos fortaleça o espírito, nos equilibre, para que assim possamos, Senhor, trazer essas informações para os nossos irmãos e que, com certeza, todas essas informações que trazemos são dos amigos espirituais, elas ajudam a todos nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ilumine, que os amigos espirituais nos inspirem para que assim possamos compreender melhor tudo que nos será apresentado. Ser conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Então, o som tá bom, né, gente? Tá dando para ouvir legal. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou fazer uma leitura de tudo, porque na semana passada nós pegamos um aspecto geral do tema obsessão, né? Falamos aqui, conversamos bastante sobre a obsessão. E hoje, nós, dando continuidade, eu vou fazer essa leitura para que a gente possa começar a trabalhar isso. E a Sueli, ela trouxe, logo no início, um trecho de uma das obras de Manuel Filomeno de Miranda. Mas esse trecho foi colocado também no livro Sementes de Vida Eterna. O Manuel Filomeno de Miranda, ele tem um livro, não sei se vocês conhecem, Nos Bastidores da Obsessão. É um dos melhores livros do Manuel Filomeno de Miranda. Eu considero esse e aquele Loucura e Obsessão, como também Nas Fronteiras da Loucura, os 3 melhores livros. É Nas Fronteiras da Loucura, Loucura e Obsessão e Nos Bastidores da Obsessão. São livros, assim, para mim, esses 3 realmente trazem tudo sobre obsessão, são maravilhosos. E hoje a gente vai usar esse aqui, mas eu fiz um PDF, porque eu sei que muita gente não tem o livro, né? Então, para eu ficar lendo e a pessoa não acompanhar, então eu trouxe aqui esse livro, o PDF, por isso que eu atrasei um pouquinho, para que a gente pudesse, todo mundo, acompanhar da melhor maneira possível. Então, vamos lá fazer a leitura aqui do Sueli Caldas Schubert, quando ela diz assim: existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro. Então, ela já está dizendo para a gente que um encarnado pode exercer um processo obsessivo sobre outro encarnado. Dizem os amigos espirituais que esse processo obsessivo de encarnado para encarnado é um dos mais complicados. E ela diz aqui, também de um encarnado sobre como de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro, quer dizer, nós temos de encarnado para encarnado, temos de desencarnado para desencarnado e de um encarnado sobre um desencarnado. E ainda tem do encarnado sobre o desencarnado. E, genericamente, do desencarnado sobre o encarnado. Então, tem obsessão aqui para todo tipo
de interesse, né? Tem de todos os tipos e tem ainda a autoobsessão, que não satisfeita a própria pessoa se auto-obsidia, né? E aí ela diz, Manuel Filomeno de Miranda está no livro Semente de Vida Eterna. Nesse livro Semente de Vida Eterna, foi retirado de uma das obras de Manuel Filomeno de Miranda esse texto e colocado nesse livro Semente de Vida Eterna. Aí aqui ela começa assim, obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Nós já vimos aqui. A obsessão pode acontecer de várias maneiras. Aqui ela citou quatro maneiras, mas tem muitas mais. Além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca, eu te obsedi, você me obsedia, e a auto-obsessão. Então, essas várias maneiras que Manuel Filomeno de Miranda cita são essas que ela colocou aqui em cima, de um encarnado sobre outro encarnado, de um desencarnado sobre outro desencarnado, de um encarnado sobre um desencarnado e de um desencarnado sobre um encarnado. Além dessas, ela também vai falar sobre a obsessão recíproca e a auto-obsessão. Mas antes de nós continuarmos aqui falando sobre o texto dessa obra, nós vamos ver uma parte desse livro nos Bastidores da Obsessão, que eu trouxe aqui no PDF, porque, como eu falei para vocês, eu considero esse um dos melhores livros que tratam da obsessão. Quero citar novamente aqui, falamos isso semana passada, mas podemos deixar aí como referência, para quem não assistiu a aula passada, para que a pessoa possa estudar o livro A Gênese, quem quiser anotar, anote, capítulo 14, itens 45 a 49, que também na Gênese tem um banho falando sobre obsessão, nesse capítulo 14, itens 45 a 49. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã para a gente poder observar um pouco mais do que Manuel Filomeno de Miranda nos traz sobre obsessão. Porque aí, quando nós dermos continuidade ao texto do livro, a gente vai estar mais com a base maior ainda. O livro é esse, tá? É uma das capas mais antigas que tem, Examinando a Obsessão, nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é interessante porque ele tem, vamos dizer assim, 3 prefácios. O primeiro é Exórdio, o segundo é Prolegômenos, o terceiro é Examinando a Obsessão. São 3, podemos chamar assim de prefácios, né? Quem lê esses 3 prefácios e não quiser ler o restante da história, já vai estar bem informado. Porque ele, nesses 3 prefácios, ele dá uma verdadeira aula. Eu vou mandar depois, eu tenho o PDF desse livro para vocês. Quem quiser pegar esse PDF e ler esses 3 prefácios, faça isso, vai achar bastante interessante. E o Manuel Filomeno de Miranda, ele começa o texto dizendo assim: com muito acerto, asseverou o codificador que o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, quer dizer, bem espalhado pelo mundo, né, destruir esse predomínio, o da obsessão, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Então, por quê? Porque muita gente afirma que, né, principalmente as pessoas que nenhum conhecimento têm do Espiritismo, que
quando você começa a estudar o espiritismo, ou quando você começa a trabalhar a mediunidade, você corre graves riscos de ganhar uma obsessão. Então, muitas pessoas dizem isso. E até tinha muita gente, daí eu já cheguei a conhecer pessoas, que se afastaram da doutrina porque acreditavam que, depois que eu comecei a trabalhar com mediunidade, minha vida virou de cabeça para baixo. Então, espiritismo é uma coisa muito perigosa. Então, ele diz aqui, com muito acerto, asseverou o codificador, quer dizer, Allan Kardec, que o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, como algumas pessoas ignorantes quer dizer, no sentido de que não conhecem a doutrina, afirmam, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, quer dizer, quando se achar bem divulgado, destruir, né, esse predomínio, o da obsessão. Reparem, então ele afirma aqui que existe um certo predomínio da obsessão sobre os homens. É algo que vem assolando a humanidade, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões dele. Então, o estudo do espiritismo, se bem propagado, vai acabar dando aos homens os meios para que cada um vigie a si mesmo e encontre meios de enfrentar esse mal, que é aceitar as sugestões dos espíritos equivocados. Então, ele mostra que o espiritismo não vem fazer milagre. Não é porque você estuda o espiritismo que você vai estar livre da obsessão, que o espiritismo vai blindar você contra a obsessão. Não. Ele vai nos proporcionar meios de cada um cuidar de si mesmo e assim evitar ser seduzido, mas lembrando que não existe vítima, pelos espíritos mais equivocados. E o iluminado mestre, não poucas vezes, e quando ele usa mestre, repare que ele usou mestre com letra minúscula, porque ele não está falando de Jesus. Se estivesse falando de Jesus, ele botaria mestre com letra maiúscula. Ele está falando de Kardec. Então, ele usa uma letra minúscula. E o iluminado mestre, não poucas vezes, embora profundo conhecedor do magnetismo, convocado a atender obsediados de variados jaez, utilizou-se dos eficientes métodos da doutrina espírita para libertá-los com segurança através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. Porque não adianta apenas você doutrinar o espírito, mas não ajudar o obsidiado. Mas também não adianta tratar do obsidiado sem cuidar do espírito. Então, quando um doutrinador de uma mesa mediúnica está fazendo uma doutrinação, um esclarecimento, ele está, de certa forma, ajudando os dois. Porque os dois estão desequilibrados. Então, os dois precisam ser tratados, né? Então, várias vezes, Kardec foi chamado para auxiliar a um companheiro que estava com problemas. Então, muitas vezes, ele evocava na Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas, lá de Paris, né? Ou Sociedade Espírita de Estudos, eu às vezes troco o nome. Então, ele convocava, ele fazia uma convocação daquele espírito, né? Porque normalmente a família vinha procurá-lo e dizia para ele: Kardec, nós estamos aqui com um parente
Então, eles faziam uma reunião e nessa reunião ele convocava o espírito. Sociedades espíritas, né? Sociedades espíritas. Então, ele fazia essa reunião, convocava ali o espírito, e aí ele ficava sabendo de tudo que estava acontecendo. Então, eles conversavam com o espírito, tentavam dissuadir o espírito daquela situação, mas depois também eles davam orientações àquele que estava sofrendo o processo obsessivo, tá? Para libertá-los com segurança, usando os métodos da doutrina espírita, através da moralização do espírito perturbador e do sensitivo perturbado. A obsessão, todavia, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Então, realmente, ainda é uma grande pedra de tropeço para todos nós. Porque ninguém pode dizer que nunca foi obsidiado ou que não corre o risco de ser. Todos nós podemos ser obsidiados. Então, com origem nos refolhos do espírito reencarnado, o que são os refolhos do espírito encarnado? Poderíamos dizer que é a nossa história passada, a história das nossas ações, das nossas experiências, que estão lá arquivadas no inconsciente profundo, como nós temos estudado muito isso essa semana, né? Então, lá no nosso inconsciente profundo está o histórico das nossas atitudes. Quando nós estamos no estado de vigília, aqui encarnados, nós não lembramos com detalhes, até porque o esquecimento é uma dádiva que Deus nos concede. Porque se a gente lembrasse, isso atrapalharia muito a nossa caminhada. Então, o Senhor nos concede o esquecimento. Mas como nós estudamos ontem isso, no curso do livro Diversidade dos Carismas, esse esquecimento é temporário, dura o tempo que estamos encarnados, mas lembrando que se nós entrarmos num desdobramento do sono, nós podemos relembrar fatos passados. Então, ele é temporário, ele é parcial e nunca é total. Nunca é total. Quando o espírito desencarna, ou quando tem um desdobramento, ele sempre pode acessar parte dessa memória ancestral. Porque essa parte que você pode acessar vai depender também do seu grau de evolução. Quem estava estudando André Luiz vai lembrar que a dona Laura e o Ricardo, que era o marido dela, eles puderam acessar até 300 anos de vida passada. A partir daí, não. Outros, como o Hermínio falou ontem, só podem acessar uma vida de cada vez. E no máximo podem acessar uma, duas. Outros podem acessar de uma forma interessante. Gente, desculpa. De uma forma interessante, que é o conjunto de várias reencarnações ao mesmo tempo. Como se você tivesse no alto da montanha e você olhasse para baixo e você tomasse conhecimento de um aspecto mais geral. Gente, que horror. Você vai acessar os fatos mais importantes de 3, 4, 5 vidas. E ali você vai te fazer um resumo. Você vai poder fazer, ele usou até um termo interessante, um relatório, ou então ele usou um termo, até que no futebol, eu me fugi a palavra agora, a súmula daquelas vidas. Você vai entrar em contato com a súmula dessas vidas. Então, ele fala que isso tudo depende do grau evolutivo do espírito.
Então ele diz, com origem nos refolhos do espírito encarnado, obsessões há em escala infinita. Então, olha só, há vários graus, níveis de obsessão. Tem essas que o Manuel Filomeno de Miranda citou, tem essas que nós vamos estudar no livro da Sueli, e tem outras que nós nem vamos, nessa encarnação, ter conhecimento ainda. Tá? E como ele falou, todas elas com origem nos refolhos, nos arquivos do espírito encarnado. Arquivos esses do inconsciente profundo. Ora, nós não podemos ter acesso ainda de uma forma mais ampla a esse arquivo do inconsciente profundo, não é? Então imagine quantos níveis de processos obsessivos há. E ele diz, em escala infinita. E, consequentemente, obsidiados existem em infinita variedade. É igual mediunidade. Ninguém sabe quantos tipos de mediunidade existem. Nós conhecemos algumas, mas há outras que nós nem temos noção que existam. E isso também vai dependendo do grau de evolutivo do espírito. A mesma coisa para a obsessão. E ele diz, obsidiados em infinita variedade, sendo a etiopatogenia de tais desequilíbrios genericamente denominada distúrbios mentais. Então, a causa, né? A razão desses desequilíbrios, normalmente nós chamamos de distúrbios mentais. Mais ampla do que a clássica apresentada. A clássica apresentada é essas que nós falamos aqui. Merecendo destaque aquela denominação causa kármica. Então, ele vai falar mais profundamente dessa que nós trazemos causada por atos inconsequentes do passado. Jornaleiro da eternidade. Essa palavra jornaleiro da eternidade se refere à jornada, à caminhada. Jornaleiro da eternidade. O espírito, ele vem realizando uma jornada, uma caminhada, desde o momento que foi criado simples e ignorante, não é? Até o momento que se encontra hoje. Então, jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos do passado, do pretérito. Que germes kármicos são esses? São as nossas simpatias, as nossas afinidades. Porque no momento que você evolui, você se desliga de uma gama de companheiros. Então, nós trazemos na nossa mente, no nosso inconsciente, os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos do pretérito, ensejando a comunhão nefasta. Por que esses espíritos me assediam? Estudamos isso ontem também. Porque eu ainda tenho em mim pontos em comum com esses companheiros. No momento que eu romper definitivamente com isso, um grande número deles vai ficar no pó da estrada. Não poderão mais me alcançar. E se me alcançarem, pouco poderão me afetar. Gente, se alguém quiser falar alguma coisinha, tá? Liga aí o microfone, pode falar, tá bom?
Eu acho esse assunto muito interessante. Porque nós precisamos lembrar sempre: não somos vítimas. Somos nós que abrimos a porta. Agora, depois que a porta está aberta e que o vampiro penetrou dentro da nossa casa, fica complicado você querer tirá-lo daqui. Eu me lembro bem que durante as vezes em que nós estávamos fazendo esclarecimento na reunião mediúnica, alguns companheiros diziam assim, né? Porque o pessoal botava o nomezinho, né? Naquele papelzinho, nome do fulano. Aí você, quando terminava uma rodada, você lia mais dois, três nomes. E aí aparecia um companheiro, né? Porque a família botou o nome lá. E no papelzinho que ia para a gavetinha, a família botava assim: fulano de tal, endereço, está sofrendo com muitas perturbações, dor de cabeça, por causa disso está doente. Aí ficava lá na gavetinha e ia lá para a reunião. E a gente fazia aquela lista de nomes. Aí quando a gente citava aquele nome, um companheiro ali, psicofônico, dava comunicação no espírito. Aí o espírito virava e dizia assim: olha só, olha a situação. Quando precisou de mim para conseguir alguma coisa, ele foi lá, ele me chamou, ele me convidou, e eu fui lá, ajudei, pá, 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 pá. Mas agora ele está querendo me dar um pontapé, está querendo me mandar embora. Está pensando que vai ser fácil assim? Por quê? Porque a criatura, por algum motivo, abre a porta, convida alguém para entrar. Só que, com o passar do tempo, o convívio a nível energético com esses espíritos vai fazendo que nós comecemos a ficar debilitados energeticamente. Porque nós já falamos sobre o tal do parasitismo, sobre as energias que são sugadas por esses irmãos. E aí você começa a ter problema. Você começa a ter problema, começa a ter problema. Aí vai lá na casa espírita, bota o nome na gavetinha, pede ajuda, não sei o que lá, não sei o que lá. Não quer mudar o comportamento, tá? Não quer mudar o comportamento. Quer só se livrar do peso. Mudar comportamento não quer. Quer se livrar do problema. Mas, como diz Wanda Flamengo Miranda, jornaleiro da eternidade, o espírito conduz os germes kármicos que facultam, que permitem o convívio com os desafetos do passado, ensejando, quer dizer, permitindo essa comunhão nefasta. Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões. E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Por isso, aqui logo no início do capítulo. Ô, Rose, Oi, pode falar. a Ana Aparecida está querendo entrar no curso, mas não está conseguindo. Ela. Não, aí eu não posso fazer nada, porque ela tem que acessar o link. Eu passei o link para ela, mas eu não sei se ela. O Ela Carlos. já está aí, Márcia. Ela está aí. Ah, ela já Aí, dando adeus para a gente, olha lá. Está aí. está vendo? Ela... Então tá bom. Eu não estou vendo ela, não. Eu vou dizer uma coisa. Mas ela já está. Quando Então... acontecer isso, de você. Ontem aconteceu com um amigo. Ele não conseguiu entrar pelo link que eu dei essa semana. Ele faz o seguinte: ele volta no link da semana passada. Se hoje é dia 15, ele volta no link que eu dei dia 8. E aí ele entra pelo link da semana passada, de sexta-feira. Porque toda sexta-feira é o mesmo link. Mas se ele não tiver conseguido entrar pelo link do dia que ele está, a pessoa volta uma semana, na sexta-feira anterior, e entra pelo link da sexta-feira anterior. Quer ver? Pode estar dando um probleminha no link que eu mandei agora. Mas no da semana passada ele entra, entendeu? Faz isso. É só uma dica que eu estou dando aqui. Então, gente. Ô, Rose, foi. É muito consolador isso tudo que você colocou, porque é uma maneira que a gente consegue se corrigir, né? Imagina se não fosse nosso.
Se a gente não abrir essas brechas, isso acontecesse sem a nossa vontade. Terríveis, né? As brechas são terríveis. Então, ele diz aqui, nós conduzimos os germes kármicos que facultam o convívio com os desafetos. Todavia, não apenas o ódio, como se poderia pensar, é o fator causal das obsessões. E nem somente na Terra se manifestam os tormentos obsessivos. Então, aqui no livro, nessa introduçãozinha que a Sueli colocou aqui da obra do Manuel Filomeno Miranda, ela diz assim, há também obsessão de um desencarnado sobre outro. Quem é esse outro? Um outro desencarnado. Então, o processo obsessivo não acontece só aqui na Terra, não. Também acontece no plano espiritual entre 2 ou 3 ou 4 desencarnados, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o sujeito passa uma encarnação inteira sofrendo um processo obsessivo, desencarna, e lá no plano espiritual esse processo tem continuidade. Aí o Manuel Filomeno Miranda diz assim, ó, além da sepultura nas regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, ele está falando daquela região de dor e ranger de dentes, né? Além da sepultura, depois de estarmos no plano espiritual, nessas regiões e aflitivas de reajustamento imperiosos e despertamentos inadiáveis das consciências, defrontam-se muitos verdugos e vítimas. Esse vítima, gente, vamos imaginá-lo entre aspas, tá? Começando ou dando prosseguimento aos nefandos banquetes de subjugação psíquica em luta intermina de extermínio impossível. Isso é muito interessante. Primeiro, quando a gente fala regiões pungentes e aflitivas de reajustamentos imperiosos, isso não é um local geográfico lá do plano espiritual, a leste do não sei o quê, ou ao sul de não sei... Não! Isso é uma faixa vibratória. É uma faixa vibratória onde ali se reúnem as mentes daqueles espíritos equivocados, que se afinizam. Entendeu? E interessante, ele diz, defrontam-se muitos verdugos e vítimas. Vítima na ideia de aquele que no momento está levando a pedrada, mas a gente sabe que não é vítima do sentido de inocente. Mas ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, começando, opa, processo obsessivo começou agora? Sim. O subjugador, ele ficou aguardando o cara desencarnar. Às vezes, durante a encarnação, ele nem se aproximou. Ele ficou ali, ó, vou ficar aqui na expectativa. Porque eu tô vendo o teu comportamento. Você está se fazendo e pintando e bordando enquanto encarnado. Eu vou ficar aqui. Eu não vou nem chegar perto de você. Eu estou só te observando. Como diz o outro, estou te aguardando a sua chegada aqui. E ele não vai lá. Não vem enquanto o cara está encarnado. Ele fica lá só assim, ó, passando a mão no queixo, esperando, deixando o cara se esbaldar. Por quê? Porque se ele talvez atacasse o cara enquanto ele está encarnado, o cara tomasse um susto e começasse um processo de autoeducação. E aí ele correria o risco de, quando o cara desencarnasse, não alcançar o cara. Então ele fica ali na dele, do cá te espero, deixando o cara se esbaldar. Quando o cara desencarna, ele começa o processo. Ou então, ele dá prosseguimento. Ele já vem atormentando o cara durante a encarnação, e quando o cara desencarna, ele prossegue com o trabalho dele, tá?
prosseguindo aos nefandos banquetes de subjugação psíquica. Aqui tem outra palavrinha. Em luta intermina de extermínio impossível. É uma luta que... Porque o que ele quer? Ele quer, na realidade, eliminar, destruir o outro. Só que isso não é possível. Em luta intermina, tá? De extermínio impossível. Então é uma luta que não vai ter fim, que não, ele acredita que não tem fim, tá? Uma luta intermina de extermínio impossível, porque ele não vai conseguir nunca destruir, matar, entre aspas, o outro. Ele não vai conseguir. É uma tortura, né? É uma tortura. Exatamente. Você vai ficar aqui. Agora é o detalhe. Você vai ficar aqui comigo, acredita ele, durante o tempo que eu quiser. E você não pode, eu não posso te matar, mas eu posso te torturar. Assim pensa ele. Ou melhor, ele pode, indefinidamente. Agora, no momento que o outro cansar e de repente pensar, cheguei ao fundo do poço, não quero mais isso, pronto, ele começa a perder. Ele começa a perder essa vítima. Entendeu? Então é uma luta interna de extermínio impossível. Porque hoje em dia, né, você pega, a gente sabe das histórias terríveis, a história da humanidade, de torturas. Pegava o sujeito, torturava, chegava um momento que o cara estava tão massacrado que o cara morria. E aí o cara vai pegar outro para torturar. Mas aqui não tem morte. Entendeu? Aqui não tem morte. Não tem essa coisa de eu estar torturando e o cara morrer. Então ele pode ficar sob meu jugo indefinidamente. Até que aquele que está sob jugo tome uma atitude. Tome uma atitude. Então ele diz aqui, obsessores milenarmente vinculados ao crime. A pessoa vai dizer, ué, como é que Deus permite? Primeiro que o tempo do encarnado, já estudamos isso, é diferente do tempo plano espiritual. E segundo, porque tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, obsessores milenarmente vinculados ao crime, em estruturas de desespero invulgar, em que se demoram voluntariamente, entre aspas, você bota aí, livre-arbítrio, envergando indumentárias de perseguidores de outros obsessores menos poderosos, mentalmente, que, perseguindo, são também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas. Percebeu o problema? Então é aquela escadinha, aquele que está ali milhares de anos, né? Obsediando o outro, menos poderoso mentalmente, porque o dia que ele se tornar mais poderoso, ele pula fora, e vai perseguindo o outro, e um é escravo do outro. O poderoso é escravo do mais fraco, e o mais fraco acaba tendo também escravos. São também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas. O poderoso subjuga o mais fraco, mas ao mesmo tempo ele se torna escravo desse. Entendeu? E o mais fraco é escravo do mais poderoso. E o mais poderoso também é escravo dele. E quando ele diz aqui, né? Se demoram voluntariamente, vergando indumentários de perseguidores, de outros obsessores menos poderosos mentalmente. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma desobsessão não, um esclarecimento, e chegou um companheiro desse, poderoso, né? Mostrando a carteirinha dele de grande obsessor, de espírito dominador, dono de toda a área, aquela coisa toda. E ele chegou e apresentou a carta dele, né? A carta dele, vamos dizer assim, o histórico dele lá. Eu sou isso, eu sou... Eu deixei ele falar. Depois eu virei isso assim para ele assim, interessante, né? Ele falou o quê? Você não consegue dormir bem. Ele olhou para mim. Eu dormi bem, eu quis dizer no sentido de ficar tranquilo.
Você nunca consegue dormir bem, não é? Ele entendeu o que eu quis dizer. Ter tranquilidade. Ele disse, por que eu não durmo bem? Eu disse, você até dorme, mas tem que ter o olho aberto e o olho fechado. Você dorme com o olho aberto e o olho fechado. Falou, aí eu senti que ele entendeu, mas aí ele queria ver até onde ele ia. Ele disse, me explica. Eu digo, claro, porque o dia que você fechar os dois olhos, alguém que você subjugava por considerar mais fraco, com o tempo, o ódio dele por você pode torná-lo forte. Tão forte que o dia que você fechar o olho, ele pula no teu pescoço e toma o teu lugar. Aí ele olhou para mim, ele falou, é verdade. Mas não é isso que acontece nessas quadrilhas? Você tem o chefão, que está dominando tudo. E tem aquele que está ali, se fazendo de morto, obedecendo às ordens. Mas lá dentro, ele está articulando o meio de tomar o teu poder. O dia que ele se torna poderoso, o que ele faz? Ele derruba você do trono e passa a ocupar o seu trono. E quando ele derruba você do trono, ele não vai só derrubar e deixar você caidinho, não. Ele vai querer esmagar. Existe um termo, uma expressão no futebol que diz assim, adversário como esse, você não pode apenas derrubar, você tem que esmagar. É tipo assim, você está ganhando, jogando com um outro time, forte como você. Aí você faz 1-0, 2-0 e se tranquila, fica assim, o jogo está dominado. Aí você recua. O que acontece? Você pode perder o jogo de 3-2. Eu ouvi essa frase uma vez de um técnico. Foi um jogo Flamengo e Botafogo. O Botafogo estava ganhando 2-0. E o Botafogo, né? O que ele fez? Fez 2-0 e relaxou. E aí o Flamengo fez 2-1, 2-2, 3-2. No final do jogo, e perdeu o campeonato, Botafogo. No final do jogo, esse técnico disse isso. Inimigo como esse, no sentido, né, do adversário, você não pode derrubar apenas, você tem que esmagar. Quer dizer, você tem que fazer uma vitória e ficar atento para não permitir que ele se reerga. Entendeu? Então, eu quis dizer isso para ele. Esse aí que você está se considerando esmagado, cuidado, porque ele pode, com o tempo, crescer e pular no seu pescoço. Por isso que você não tem... Aí eu quis dizer isso. Você não tem sossego. Você é o grande dominador, mas você não tem paz. Você tem que estar sempre em estado de alerta. E outra coisa, eu disse para ele, você sabe que você, onde vive, no mundo em que você age, você não tem amigo. Você não tem amigo. Porque eu nunca vi nesses ambientes, né, que a gente vê na televisão, existir amizade verdadeira. Quando um pode, passa a perna no outro. Entendeu? Então é que ele diz aqui. É essa relação que existe nesse meio. Então, quando ele diz, são também escravos daqueles que se nutrem às suas expensas. O parasita, ele acaba também se tornando um escravo daquele ser que ele está parasitando. E ele diz aqui, emanados por forças vigorosas e cruéis. Estudamos isso no livro Loucura e Obsessão, quando o doutor Bezerra pediu ao obsessor que se afastasse do jovem, e o obsessor disse, eu vou me afastar, porque o senhor está pedindo, eu entendi que não posso continuar nessa relação doentia, mas eu sei que ele vai morrer, ele não vai aguentar, eu vou ter como uma segunda morte, ao me afastar dele, porque eu sinto falta da energia animal dele, mas ele que está encarnado não vai aguentar viver sem a minha energia, ele vai desencarnar. E o doutor Bezerra falou, é melhor que ele desencarne e a gente encerra essa relação doentia. Não é? Então, na Terra, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem
partem por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados, estabelecendo um consórcio de difícil erradicação. Realmente, encerrar o processo obsessivo não é fácil, tá? E prolongada a duração. Quanto mais prolongada o processo obsessivo, mais difícil é você acabar com ele. Quase sempre em forma de vampirismo inconsciente e pertinaz. Com o passar do tempo, você já nem percebe mais, não tem mais uma noção daquilo, entendeu? Você está tão dominado por aquela situação que você não consegue mais raciocinar, você não consegue ter mais atitudes conscientes, mas ela é pertinaz, ela é insistente. São criaturas atormentadas, feridas nos seus anseios, invariavelmente inferiores que... Esse 12 não existe, tá, gente? Que, fixando aqueles que elegem gratuitamente como desafetos, os perseguem em corpo astral, através dos processos de desdobramento inconsciente, prendendo muitas vezes nas malhas bem urdidas da sua rede de idiosincrasias, não é? Então, o que é isso? É uma maneira, é um modo de se sentir as coisas, tá? Esses desacisados quer dizer alienados, desatinados, inconsequentes, esses desacisados morais que então se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Porque aí não só desequilibra o espírito, mas, consequentemente, vai também trazer uma série de desequilíbrios orgânicos, que são, muitas vezes, de difícil tratamento. Outros ainda, fervorados a esta ou aquela iniquidade, fixam-se mentalmente a desencarnados que efetivamente se identificam, afinidade, sintonia, e fazem-se obsessores destes, amargurando-os e retendo-os as lembranças da vida física em lamentável comunhão espiritual degradante. Então, olha aí, alguns encarnados, tá? Fixam-se mentalmente a desencarnados. Então, o cara está aqui encarnado e, de alguma forma, ele se liga a um desencarnado, com quem ele estabelece uma afinidade. E por ser psiquicamente mais forte, o encarnado, eles acabam dominando o desencarnado, retendo as lembranças da vida física e lamentável comunhão espiritual degradante. Por exemplo, o sujeito é um alcoólatra, gosta muito de beber, né? Gosta muito de beber. E ele, um desencarnado se aproxima dele. Ele continua naquela situação ali, e aquele desencarnado acaba se tornando o quê? Um escravo dele. Fora outras coisas que a gente sabe, né? Pessoas que trabalham fazem certas casas espiritualistas, não é? Que mantém aquela rede de espíritos a serviço deles. Porque não é porque o cara está encarnado que ele será mais fraco que o desencarnado, não. Tá? Então, tem muito chefe de hordas espirituais, de desencarnados, que está encarnado, tá bom? É aquele tipo de coisa. O cara está no plano espiritual, lidera uma horda de espíritos equivocados. Ele encarna. Mas ele deixa a turma dele lá toda em tipo de aviso, ó. Tô indo, mas tô de olho em vocês. Ele é poderoso. Ele encarna. No desdobramento do sono, ele vai lá fazer visitinha à turma dele, para ver se está todo mundo bonitinho, fazendo o que ele mandou fazer, comandando aquilo lá. E aí, deu as ordens, viu tudo direitinho, ele volta.
E ele é tão forte nessa situação que os desencarnados que estão lá têm receio dele. Por quê? Daqui a pouco ele vai voltar. Pode voltar por ser morto pela polícia, porque é muito comum, né? De repente, o enfrentamento com a polícia, o cara desencarna. Voltou rapidinho. Então eles ficam lá. Não vamos obedecer o chefe, porque daqui a pouco ele está. Ou melhor, toda noite ele está aqui. E daqui a pouco ele pode estar de volta. E se a gente não faz o que ele quer, ele vai pegar. E ele vai castigar. Então é isso aí, gente. Além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor tiranizante. Aos que se demoram nos invólucros carnais, atormentados por aqueles que partiram em estado doloroso de perturbação e egocentrismo, ou entre encarnados que mantêm conúbio mental infeliz e demorado. Então é aquela coisa, né? Ai, meu marido desencarnou, eu não posso viver sem ele. O que você fez? Fica aqui, eu preciso de você. Ele está obsidiando o cara lá. Ele está obsidiando. Contei já para vocês a história daquele pai que desencarnou e a filha aqui, encarnada, não dava sossego a ele. E ele não conseguia caminhar. Porque a filha estava sempre ali, pai, eu preciso de você, pai, porque você foi, pai, olha a minha vida como está, pai, não sei o que lá. A espiritualidade foi o que fez, promoveu nele uma amnésia para ele esquecer que tinha uma filha, temporariamente, é claro, para que ele pudesse avançar e não se sentisse atingido pelas lembranças da filha, pelas palavras da filha, né? E tem aqueles também encarnados que um obsidia o outro dentro de casa, né? Às vezes irmão, pai, filho, mãe e filha, marido com mulher, mulher com marido, namorado com namorado. É essa situação que é terrível. Quando você escute, aqui ele vai dando um alerta pra gente. Quando... Oi, Rosa, eu tenho uma dúvida. pode falar. Você falou sobre esse espírito aí que reencarnou, mas quando a gente reencarna, não tem um esquecimento? Temporário. Você tem um esquecimento enquanto você está em estado de vigília. Não é verdade? Mas Não é o caso dele, né? não, todos nós. Todos nós. Você assistiu a aula da Diversidade dos Carismas? Não. Tenho um texto no livro Diversidade dos Carismas, não sei se você tem o livro, onde ontem nós falamos sobre isso. E seria muito interessante quem faz o estudo de obsessão e desobsessão estudar na quinta-feira, às 16 horas, Diversidade dos Carismas. Porque ontem nós falamos sobre isso. O nosso esquecimento é temporário, nunca total. Porque ele estava reencarnado, mas quando ele dormia, ele se desdobrava. Ligado ao mundo dele no plano espiritual. Mas isso é com todos nós. Nós temos uma família no plano espiritual. Quando você entra no desdobramento do sono e você acessa o plano espiritual, você se encontra com um mundo que você convivia antes de encarnar. E você está com seu relacionamento ali. Só que quando você desperta, você muitas vezes tem lembranças fugazes, não é assim? Você diz assim, eu sonhei que eu estava fazendo isso, eu não me lembro bem o que era. É isso mesmo. Mas eu sei, é isso aí. Você não lembra totalmente, mas lembra alguma coisa. Entendi, Rô. Porque quando você chega no plano espiritual, a sua mente, ela se amplia e você entra em contato com a sua realidade de espírito. Quando você volta ao mundo da vigília, você fica novamente o quê? A sua mente fica vedada. Mas tem coisas que você percebe. E um espírito como esse que eu citei, ele está sempre envolto de outros que ficam ali, de certa maneira, dando a ele uma intuição de quem ele é. Entendeu? E aí, toda noite a gente desdobra, não é? Olha aí. Entendeu?
Então ele diz aqui, quando você, é um alerta que ele está dando, quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, aquela ideia, né, que fica sempre ali rondando a sua mente, interrompendo o curso dos pensamentos. Eu tô aqui de repente pensando numa coisa legal que eu li num livro, aí de repente entra aquele pensamento que corta. Ele corta aquela minha ideia. Aí você começa a pensar em outra coisa, daqui a pouco você volta lá. Daqui a pouco, novamente, entra o pensamento invasor. É o que ele está dizendo assim. Quando você escute nos recessos da tua mente uma ideia torturante, que te incomoda e que se teima por se fixar, quer dizer, ela é recorrente, interrompendo o curso dos pensamentos, isso é um dos fatos. Outro, quando constate imperiosa, atuante força psíquica, interferindo nos processos mentais, quando verifique a tua vontade, sendo dominada por outra vontade, que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental, sem motivos reais, por que eu estou tão nervosa? Não está acontecendo nada na minha vida. Quando sinto o impacto do desalinho espiritual, do desequilíbrio em franco desenvolvimento, acautele-se, tome cuidado, porque você se encontra em processo imperioso e ultriz, forte, de obsessão pertinaz. Então ele está dando alerta. Transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio se manifesta como inspiração sutil, depois intempestivamente, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora, da mente encarnada, com vigor que alcança o clímax, na possessão lamentável, tá? Porque quando ele diz aqui, depois intempestivamente, isso aqui é subjugação, para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ideia negativa que se fixa. Então, uma ideia negativa que se fixa. Campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência de vitaminas, de sais minerais, né? O campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático. O processo obsessivo começa na nossa mente e vai se espalhando para o teu corpo físico, para o teu organismo, onde as imperfeições morais no passado deixaram marcas profundas no perispírito. O problema da obsessão, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsidiado, porque, como eu falei, não tem vítima. Atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do passado, do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios que depois se assenhoram da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado, a cada sessão no sentido de ceder, a cada vez que você cede, né? A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva, hospedeiro é o obsidiado, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, quer dizer, do obsessor, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, e muitas vezes em definitivo, enquanto na luta carnal, possessão,
a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Então, a vontade dominadora vai se assenhorando da sua vontade. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, falamos isso semana passada, obsessão simples, que também é perigosa, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Por isso que não tem vítima. Desde a obsessão simples até a possessão, nós trazemos em nós mesmos os fatores que acabam por facilitar o processo obsessivo. São os nossos débitos morais a resgatar, que, com o tempo, vão facultando essa alienação. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, e somente o Espiritismo, por tratar do estudo da natureza do Espírito. Não é porque o Espiritismo é o melhor, é porque o Espiritismo estuda a natureza dos espíritos. Não é? Ele reconhece que o espírito é imortal. As outras religiões, e ele prega e afirma a continuidade do ser após a morte do corpo físico. As outras doutrinas não. Não da forma como o Espiritismo abraça, esclarece, afirma. Por isso o Espiritismo, e somente ele, por tratar do estudo da natureza do espírito, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo. Ele possui, né, vamos dizer, o remédio, a orientação que permite ao ser buscar a sua libertação. Libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Você está com problema lá de colesterol. O médico passou o remédio de orientação. Mas, se você não seguir, não adianta nada. Sendo obsidiado um calceta, né? Manuel Filomeno de Miranda usa muito esse termo, né? Um calceta, um invigilante, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal. É imprescindível que ele esteja disposto a trabalhar, tendo que reparar tudo aquilo que ele fez, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições, né, da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Então, eu, se quero me libertar, tenho que estar disposta a trabalhar na minha autoeducação, aceitando todas as imposições, para que eu possa alcançar a harmonia. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, é imperioso que a renovação íntima com sincero devotamento ao bem lhe confira os títulos do amor e do trabalho, né? Então, o sujeito quer se refazer moralmente? Claro que ele quer. Quem não quer se libertar? Mas é imperioso a renovação íntima. E com sincero devotamento ao bem. E aí eu lembro de Pedro de Camargo Vinícius, no livro O Mestre da Educação. O problema do homem é um problema de educação. E educação do espírito. Tá? É imperioso, é necessário isso. Sem educação do espírito, não há refazimento moral. Tá? Então, é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Porque quando você começa nesse processo de autoeducação, você está proporcionando também àquele que está ali te martirizando a oportunidade também de se autoeducar. Porque ele olha para você
ele está vendo o teu esforço, ele está vendo o que você está fazendo, e, de certa forma, você está mostrando para ele o caminho que ele precisa trilhar. E aí ele começa a olhar o exemplo. Lembra quando a gente escuta aquela frase, o exemplo arrasta? Ele começa a observar o que você está fazendo, as suas atitudes, e, de certa forma, ele pode também, baseado naquilo que você está fazendo, também decidir fazer o mesmo. Entendeu? E os dois, como o Manuel Flamengo Miranda nos mostrou, precisam se corrigir. Então é um trabalho duplo. Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu acho que tem muita coisa aí para a gente conversar um pouquinho aí, né, gente? Eu vou mandar esse texto para vocês. Só vou dar uma escolha. Vou mandar para vocês. Eu tô gostando muito, Rose. É muito esclarecedor das duas partes, né? Para nós, que estamos querendo nos reformular e trabalhar, né? E o importante da gente estudar, se melhorar, como você já falou, né? Então, esse texto está dando assim uma luz, sabe, para o trabalho não só do psicofônico, como também, né, porque o psicofônico também é o primeiro a trabalhar, vamos dizer assim, esclarecendo, né, ajudando o espírito que ele está dando a passividade, que eu já trabalhei assim, ajudando a ele também a sair daquele estágio, né? Ele tem que estar vibrando, ele tem que estar também em prece, procurando para trazer o alívio, né? E ajudar aqueles que estão no trabalho. O trabalho é em equipe, o trabalho não é único. É desde do dirigente a todos, né, que estão ali naquele. É todos. Então, está dando assim uma ampliando quem está querendo começar a trabalhar como esclarecedor. Isso. Então, eu tô gostando muito, Rose. Obrigada. Eu vou mandar esse livro para vocês em PDF. Quem tiver oportunidade, puder, leia esses 3 prefácios, que é o primeiro é chamado de Exórdio, o segundo é o Prolegômenos, e o terceiro é esse que nós lemos, Examinando a Obsessão. Leia os 3 prefácios de forma integral. Depois, se quiser ler a história, lê. Mas esses 3 prefácios que o Manuel Filomeno de Miranda apresenta nesse livro são fantásticos. São fantásticos. E dá uma aula sobre obsessão, para depois começar a história. Porque a pessoa lendo esses 3, quando ela começar a ler a história em si, aí ela vai entender o que está acontecendo. Mas se você não quiser ler a história, quiser só ler esses 3 prefácios, vai ser assim uma coisa fantástica. Quem mais queria falar aí era o William. Tinha mais uma. Eu. Pode falar. Não, o que eu achei interessante é que eu não quis parar no momento, mas tem uma parte do texto que você fala sobre o que tá predeterminado no perispírito do obsidiado, que dá a possibilidade dele, por conta da obsessão, ele externar aquilo em forma de somatizar, né? Em forma da doença. Mas, na verdade, e aí você fala da questão do o algoz é a vítima e o contrário. Ele tem aquilo marcado no perispírito dele por conta do que ele já mesmo se promoveu em vidas anteriores. Exatamente. E é interessante que a obsessão promover essas porque na verdade quando ele sintoniza com o obsessor,
ele acaba porque ele tá, essa sintonia é tão grande que ele acaba permitindo, e muitas vezes, se ele tivesse num crescente de reforma íntima, aquilo ali, aquela doença talvez não aparecesse ou fosse ou fosse minorada. Não, aí ele não consegue por conta dessa obsessão. E aí essa doença vem, né? Vem com toda a força, né? É a tal quando diz assim, tem duas passagens do Evangelho muito interessantes. Uma delas diz assim: o amor cobre a multidão de pecados. Entendeu? Você, como você falou, tá com o perispírito ali danificado. O amor cobre a multidão de pecados. O amor quer dizer o amor aos semelhantes, o amor a si próprio. Primeiro a si próprio, depois ao semelhante. Porque quem não se ama não consegue amar ninguém. Essa história, eu amo todo mundo, mas eu não me amo. Não ama ninguém. Quem não se ama, não ama ninguém. Então, quando você se ama, você começa a, com o tempo, é claro, né? Aprender a amar o outro. Amando o outro, você vai promovendo uma purificação no seu perispírito, porque você vai, se elevando. Então, quem muito, está no Evangelho, quem muito amou, muitos pecados serão perdoados. É até uma fala em relação a Maria de Magdala, do Paulo Estevão também diz, muitos pecados foram perdoados a ela, porque ela muito amou. Então, qual é o lema? O primeiro remédio para você começar a se purificar. Começa a amar. Amar quer dizer buscar, auxiliar, com vontade, sem interesses, o teu próximo. A si mesmo é o teu próximo. Com isso, você já está fazendo um processo de autoeducação. Então, você já está se tratando. E tem uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz assim, eu não me lembro bem qual é, mas eu vou até ver se eu acho para colocar, porque eu já citei aqui 2 vezes. Ele diz assim, ele trata de alguém que está no processo obsessivo. Depois ele diz assim, toma cuidado, mantenha a tua casa limpa e vazia, porque se você não tomar cuidado, quer dizer, se você voltar às práticas antigas, aquele que foi embora poderá voltar trazendo outros. Encontrando a porta aberta, ele a invade e domina. Foi o que você falou aí. O sujeito está ali com toda aquela problemática. Então, ele tem que se tratar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser vigilante. Entendeu? Porque o assediador está sempre ali, rondando, esperando o momento que você cochila para pular no seu pescoço. Foi aquilo que eu falei para aquele companheiro. Então, se você se eleva, se autoeduca, com que tipo de espírito você vai entrar em contato? Com espíritos mais elevados. Então, o teu entorno vai ficando melhor. Se o teu quintal estava sempre cheio de lixo e você começa a limpar, a coisa vai ficando mais bonitinha. Os outros espíritos melhores vão chegando. Naturalmente, você vai ganhando uma proteção, uma energia mais salutar à sua volta. Quando o irresponsável vai chegando, ele, tipo assim, uma brincadeira, e tem polícia na área, não vai dar para ficar aqui. Ele, vai embora, porque ele não vai encontrar facilidade de acesso. Ele vai tentar. Ele vai testar você, para ver se você está realmente sólido ou se aquilo é apenas um fogo de palha. Ele vai testar. Sentindo firmeza, ele não vai querer perder tempo. E os protetores também permitem, muitas vezes, só para testar. Exatamente. E ele não vai querer perder tempo. Por que ele vai perder tempo com você se tem tanta gente aí dando oportunidade para ele? Entendeu? Aí ele, esse cara tá ficando muito difícil. Eu vou cantar noutra freguesia. E vai.
Por isso é importante se vigiar e orar, né? Orar e vigiar, para não cair em tentação. Então, esses estudos que a gente está fazendo, esse texto do Manuel Filomeno de Miranda, é muito importante para isso. Porque tem muita gente que acha que eu faço parte de uma casa espírita, eu trabalho, faço N cursos, eu trabalho na obsessão, eu trabalho na evangelização, eu trabalho na fluidoterapia, estou blindado. Tá não. Não está mesmo. Então é preciso estar vigilante, porque eles são atrevidos. E se eles sentirem que a porta ficou com uma fresta aberta, eles vão meter o pé de cabra para arrebentar. E aí o cara vai dizer assim, como é que Deus deixa isso acontecer? Deus não tem nada a ver com isso. Ele deu a você todas as condições para evitar o invasor, mas você não quer usar. Por quê? Porque as condições que ele deu exigem de você uma coisa, esforço, vontade. E às vezes o sujeito não quer. Não é verdade? Não quer. Eu vou participar daquele estudo toda semana, naquele horário. Eu vou ter que ir na casa espírita. Eu não vou poder mais manter aquela vida, aqueles amigos de antes. Não, deixa isso, é muito complicado. Aí é aquela coisa, espiritismo é muito complicado. Eu prefiro, às vezes, seguir uma religião onde o sujeito lá, o pastor, o diretor, diz que se eu pagar um dízimo, se eu rezar 10 Ave Maria, está tudo resolvido. É mais fácil. Né? É mais fácil. Não é bem assim que funciona, né? Então, meus amigos, vamos encerrando aqui nosso estudo. Quando for 17h40, a gente retorna para o nosso estudo das parábolas de Jesus, que é outro estudo também que está tocando muito nesse assunto, tá legal? Então, vamos continuar, né, Rose, nessa mesma lição. É dia da gente... A gente vai até 6h30 aqui. 6h30 a gente encerra. Porque, como eu já falei para vocês, o estudo do nosso lar, agora eu vou fazer e vou colocar lá no grupo. Porque não está dando para eu fazer os 3 probleminhas de saúde aqui. Então, o nosso lar eu vou gravar e vou publicar. Então, quem estuda o nosso lar, vai lá, assiste o vídeo, qualquer dúvida, anota, depois fala comigo, tá bom? Mas assim, interativo, serão apenas obsessão, desobsessão e parábola de Jesus. Aninha, faz a nossa prece aí. Eu? Isso. Tá, vamos fazer sim. Vamos então agradecer. Agradecemos muito, Senhor, por esses momentos de paz e de estudo. Nos ajude, Senhor, fortalecendo a nossa vontade e o nosso querer, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, vencer as nossas dificuldades e fazer aquilo que tanto espera de todos nós. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Francisco de Assis. E obrigado os amigos que estão conosco hoje. Que a paz de Jesus possa nos fortalecer e aonde quer que nós estejamos, possamos estar em paz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, gente, vou botar um livro no grupo, mandar para vocês, vou mandar também esse texto. Deem uma olhadinha nesses 3 capítulos, 3 prefácios desse livro. Outra coisa, quem puder fazer o curso Diversidade dos Carismas, principalmente quem ainda trabalha na área mediúnica, faça esse curso, porque um complementa o outro. Pode falar. Como é que é? O Diversidade dos Carismas, ele fala mais sobre mediunidade? É Hermínio de Miranda falando de mediunidade. É fantástico. O Hermínio é um doutor, podemos dizer, em mediunidade. É um doutor em mediunidade. O livro é Diversidade dos Carismas. Ele faz um trabalho, ele vai apresentando os problemas de uma médium que ele conheceu, mas ele dá o nome dela de Regina, é um pseudônimo. E ele vai trazendo todas as questões. É maravilhoso. Se você puder fazer, quinta-feira, 16 horas, tá bom? Legal. Uma descansadinha.